Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Antes de mais nada, um convite. Na próxima terça, às 9 da noite, lá no meu Hora do Chá, no programa onde tradicionalmente eu tenho feito entrevistas, dessa vez não vou entrevistar ninguém. Vou fazer uma enorme retrospectiva desse ano de 2020. Basicamente, vou tratar de todos os assuntos que foram tão discutidos aqui no canal ao longo desse ano bem anômalo. Então, me deem a honra da presença, assistam, participem das nossas discussões, suscitem temas que, no entender de vocês, tenham sido sensíveis. E vamos aproveitar essa live para fazer uma verdadeira catarse coletiva para exorcizar todos os demônios que nos atormentaram durante esse ano tão difícil. Convite feito, vamos ao nosso tema de hoje, que não poderia ser outro senão a enorme reviravolta na vida do nosso atual prefeito aqui do Rio, o senhor Marcelo Crivella, nas últimas 48 horas. Ontem acordamos estarrecidos diante da notícia da decretação da prisão preventiva de Crivella por uma desembargadora do TJ aqui do Rio. Como vocês devem ter lido na mídia, essa decisão se baseou em provas indiciárias muito robustas apontadas pelo nosso Ministério Público Estadual sobre o que o Ministério Público chamou de QG da propina, que teria sido um verdadeiro esquema de corrupção montado por Marcelo Crivella bem no seio da prefeitura. Segundo essas provas indiciárias, essa documentação, que me pareceu bastante robusta, gostaria de enfatizar a vocês aqui que eu li a íntegra da decisão da desembargadora, as 36 páginas, para poder conversar um pouco com vocês. Então, com base na petição do MP, Crivella teria criado um esquema de favorecimento de credores da prefeitura, em troca, obviamente, de supostas propinas. O que significa isso? Segundo a petição do MP, o operador ou suposto operador de Crivella, que teria sido um grande financiador dessa campanha, mobilizou esse esquema de propinas. De que forma? Ilustrando, vamos supor hipoteticamente que o município do Rio tivesse 100 credores, 100 pessoas, empresas nesse caso, que tiverem prestado serviços ao município do Rio e que sejam credores de valores a receber, de recebíveis. Pois bem, dentre esses 100 credores, algumas empresas teriam pago propina a esse tal operador, e propina essa que teria sido devidamente rachada com Marcelo Crivella, e em troca desse pagamento, essas empresas teriam sido favorecidas no recebimento dos seus créditos. Vemos aí, possivelmente, uma autoridade pública, um prefeito, um ocupante de um cargo eletivo, favorecendo empresas em detrimento de outras, mediante o possível recebimento de propinas. E outra coisa, outro detalhe que a desembargadora acentuou, porque foi muito destacado na petição do MP. Vocês lembram que em setembro desse ano, Marcelo Crivella sofreu uma busca e apreensão no seu gabinete e aí teria entregue às autoridades policiais um celular com chip trocado? Ora, quem troca o chip de um celular antes de entregar o aparelho às autoridades policiais, me parece muito óbvio, acho que até criança entende, que tem um propósito bem claro de esconder muita coisa, de esconder provas, possivelmente de obstruir a justiça. Dessa forma, acredito que a decisão da desembargadora tenha sido
correta e tenha sido baseada estritamente nas provas. Aliás, só abrindo um parênteses, Marcelo Crivella foi uma figura muito abordada aqui no canal ao longo desse segundo semestre, como vocês vão observar lá na resenha de terça-feira, lá na nossa retrospectiva. Por todos os seus malfeitos, tantos malfeitos que ensejaram os vários pedidos de impeachment que ele conseguiu abafar aqui na Câmara dos Vereadores, quanto os malfeitos que ensejaram a sua condenação à inelegibilidade, condenação essa unânime decidida pelo TRE do Rio. Comentei muito todos esses fatos e reitero, vou tornar a comentá-los lá na live de terça-feira. Então, só fechando parênteses para reafirmar que eu entendo perfeitamente correta essa decisão da desembargadora. Ocorre que o ministro que preside o STJ não concorda nem comigo, nem com a desembargadora. Dessa forma, acolheu um habeas corpus da defesa de Crivella para revogar, em parte, a decisão da desembargadora e conceder a liberdade ao atual prefeito. E com base em quê? Segundo o ministro, segundo esse presidente do STJ, também uma figura que foi muito comentada ao longo do ano aqui no canal, sobretudo diante de várias denúncias feitas pela revista Cruzoé, envolvendo esse ministro e seu filho, vocês devem lembrar que falei bastante a respeito. Segundo esse ministro, o Ministério Público não teria apresentado provas suficientemente robustas que justificassem a decretação de uma prisão preventiva. Além disso, o ministro invocou a tal resolução do CNJ sobre a soltura de presos durante a Covid, resolução essa também que comentei muito aqui no canal, e com base nessa resolução, considerando que Crivella já passou dos 60 anos, pertence ao grupo de riscos para a Covid, o ministro decretou a liberdade, concedeu a tão sonhada liberdade ao nosso alcaide. Alguns pequenos comentários sobre essa decisão do ministro do STJ. Em primeiro lugar, o que a defesa de Crivella fez ao entrar com o habeas corpus no STJ foi pular uma etapa, um degrau, o que se chama juridicamente de supressão de instância. Por quê? Porque a decisão da prisão preventiva foi decretada por uma desembargadora aqui do Tribunal de Justiça, de modo que o habeas corpus deveria ter sido impetrado aqui no colegiado, no próprio Tribunal de Justiça do Estado. Ao impetrar lá no STJ, pulou um degrau, incorreu em supressão de instância, que é um vício terrível do processo, macula o processo. Lamentável. Sobre o mérito da decisão propriamente dita, acho que dispensa comentários. Acho que todas as provas trazidas ao Ministério Público e que foram tão bem exibidas por vários veículos de imprensa, aliadas a essa farsa de Crivella na entrega do celular, acho que todos esses indícios falam por si só e mostram que esse agente público solto pode sim representar um risco à ordem pública. Risco de quê? De desaparecimento de provas, de coação de testemunhas, todos os riscos à instrução do processo. E temos aí, pessoal, mais uma decisão monocrática de um tribunal superior que favorece a impunidade, favorece uma pessoa poderosa que, ao que tudo indica, teria incorrido em tantos malfeitos. E cada vez mais o nosso judiciário se desmoraliza, se deslegitima, se torna menos e menos digno de
credibilidade aos olhos da população, como também discuti tanto ao longo desse ano, sobretudo ao longo do segundo semestre, com decisões teratológicas do STF, do STJ, banalizando esse instituto da prisão domiciliar, tornando esse instituto quase que um indulto, entre aspas, bem entre aspas, quase que uma licença para fazer com que agentes públicos, como Crivella, passassem do inferno que ele vislumbrou ali a entrada, a porta do inferno, para lembrar do inferno de Dante, da Divina Comédia, e graças a uma canetada do STJ, de um dia para o outro, ele passa dessa porta do inferno e voa diretamente ao paraíso do seu sossego domiciliar. Bom, esse é o nosso último vídeo antes do Natal. Acho que diante de todos os acontecimentos desse ano, talvez não tenhamos muito espírito para festas, de modo que eu não me sinto muito à vontade de chegar aqui e desejar boas festas. Tudo que eu tenho a fazer é agradecer muito pelo apoio, pela audiência diária, pela credibilidade que vocês dão ao canal e desejar de coração que vocês passem esse Natal em paz e com muita saúde, no sossego da casa de vocês. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.